Olá, igreja. Olá a todos. Hoje estamos dando continuidade à vida de Moisés. É lógico que a gente não está falando apenas da vida de Moisés, mas a gente está falando tudo que envolve porque ele passou e a aplicação atual do que aconteceu naquela época. Como vimos anteriormente, Moisés e Arão tentaram negociar com Faraó a retirada do povo de Israel do Egito. Eles eram escravos no Egito, 400 anos de escravidão. Deus endureceu o coração de Faraó para que pudesse ser manifesto o poder de Deus. Tudo estava sob o controle de Deus, sob a soberania de Deus. Nada aconteceu por acaso. Como o Faraó não cedia, então vieram as 10 pragas sobre o Egito. Essas 10 pragas podem ser agrupadas em 4 categorias. O primeiro grupo, as pragas do sangue, das rãs e dos piolhos, causavam aborrecimentos, muitos aborrecimentos. O segundo grupo eram os das moscas, da peste e das úlceras, causavam mal tanto para os animais quanto para os homens. O terceiro grupo, do granizo, dos gafanhotos e das trevas, que destruíam o meio ambiente. E o quarto grupo, a praga da matança dos primogênitos, que matou todos os primogênitos do Egito, deu fim à vida humana no Egito, em relação aos primogênitos. Cada praga era mais severa do que a anterior. A primeira praga, está em Êxodo 7, de 15 a 17, mostra que com a vara as águas do rio Nilo e de todo o Egito se tornaram em sangue. A vida do mundo resulta em morte. Sangue simboliza a morte, porque morreu toda a vida do rio, de todos os rios, não só do Nilo, do Egito. Faraó não deu ouvidos a Moisés e Arão. A intenção de Deus era, ao enviar as pragas, não somente punir os egípcios, que não estavam deixando sair os israelitas, mas também expor o modo de vida egípcio ou o modo de vida do mundo. A segunda praga, o Senhor feriu todos os limites do Egito com rãs. Rãs destruíram o prazer do Egito, causaram aborrecimento para todo mundo, problemas no meio de vida que era confortável no Egito, né? Mas não matou ninguém. Aborrecimento. Os magos egípcios, eles conseguiram realizar 3 das coisas que Arão fez com a sua vara. A primeira, eles também transformaram a água do rio em sangue, também tornaram a vara em serpente e também produziram rãs. A única diferença é que eles não conseguiram matar as rãs, né? Não conseguiram dar cabo das rãs. Somente quando Moisés clamou ao Senhor acerca das rãs, o Senhor o ouviu, agiu e as rãs morreram. A terceira praga, ainda do primeiro grupo, o Senhor falou a Moisés: dize a Arão, estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito, nos homens e no gado. Então todo o pó da terra, que não era pouco, se tornou em piolhos por toda a terra do Egito. O Egito produzia cereal, era um grande produtor de cereal. Agora o pó da terra se tornou em piolhos. Essa praga foi uma punição e uma revelação. O pó do Egito agora produz piolhos e não o cereal para comer. Ele quis expor a situação do viver no Egito e encorajar seu povo a sair dele. As primeiras 3 pragas, a do sangue, a das rãs e dos piolhos, revelam-nos a natureza, o significado e o resultado do viver no mundo. Então, os que continuam a viver no mundo vão encontrar morte, representado pelo sangue, aborrecimento, representado pelas rãs, e irritação, representado pelos piolhos. Somente a redenção de Cristo torna o mundo um lugar aprazível, conveniente para viver. A quarta praga, então, iniciando o segundo grupo, são os enxames de moscas sobre Faraó e sobre os egípcios. As moscas representam o que hoje? A poluição da atmosfera, causada pela imoralidade. Então, a queda do homem produziu uma atmosfera moral poluída, caída no mundo. Então, o ar estava saturado de todos os tipos de coisas impuras e malignas. Isso representa os enxames de moscas. A quinta praga trata-se de uma peste. Êxodo 9,
Versículo 3 diz que eis que a mão do Senhor será sobre o seu rebanho, sobre o teu rebanho, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado, sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. Ou seja, os animais foram submetidos à praga, tanto os animais de transporte, os cavalos, jumentos e camelos, quanto os animais que serviam para alimento, os bois e as ovelhas. Todos eles, relacionados a Faraó, sofreram juízo de Deus. Por outro lado, nós hoje, se amarmos ao Senhor e o servirmos, nós vamos ter as nossas coisas todas abençoadas, os nossos bens abençoados. A sexta praga acontece com o surgimento de úlceras nos homens e nos animais. O Senhor disse a Moisés e Arão que tomassem punhados de cinzas da fornalha e atirassem em direção ao céu à vista de Faraó. Essas cinzas se tornaram um pó fino e fazia aparecer úlceras nos homens e nos animais em toda a terra do Egito. Cinza é o que resta de algo que foi queimado. Então isso indica que tudo que restar da nossa vida humana natural caída precisa ser tratado por Deus. E, em certo sentido, as cinzas são piores até do que as próprias coisas que produzem úlceras, né? A sétima praga, chegamos ao terceiro grupo de 3 pragas. Neste grupo, Deus alterou os princípios que governam as funções do universo. Então, a Bíblia diz que os céus são para a terra para o homem e o homem, com o seu espírito humano, para Deus. Porque os céus são para a terra, nós precisamos de luz solar, vento e chuva, que sustentam a vida na terra. Gênesis 2,5 indica que para tudo crescer existe a necessidade de chuva que regue a terra e de um homem que lavre, que cultive o solo. Na sétima praga, Deus mudou a função da chuva. Em vez de água, houve granizo, causando muitos danos. Além de granizo, apareceu fogo junto com granizo, que não dá para entender, né? Água, granizo junto com fogo. Corria no solo e eles às vezes se misturavam, segundo a palavra. Isso é um indicativo que Deus alterou o funcionamento do universo. Na nossa experiência espiritual, se o nosso relacionamento com Deus for correto, teremos chuva espiritual para regar o nosso espírito, para saciar a nossa sede. Mas, se formos rebeldes ou desobedientes, aparecerá granizo e fogo sobre nós, sobre o nosso espírito. A oitava praga, aqui Deus modificou a função do vento. Normalmente, o vento nos traz um ar fresco, né, refrescante, para uma vida espiritual adequada. Nós devemos e precisamos experimentar Cristo como uma suave brisa. Mas na oitava praga, Deus fez aparecer gafanhotos. Devoraram tudo que ainda restava da terra do Egito. Devoraram tudo. A erva da terra, o fruto das árvores, tudo que restou. A nona praga, aí Deus mudou a função do sol. Fez aparecer trevas espessas, densas, sobre o Egito por 3 dias. Ninguém se via, os egípcios não se levantaram por 3 dias. Tudo parou. O terceiro grupo foi o mais significativo. Deus tratou com a chuva, o vento e a luz do sol, né? Mas Faraó, Deus permitiu que ele permanecesse obstinado. Isso porque Deus queria mostrar o seu poder, manifestar o seu nome em toda a terra. Muitos cristãos hoje odeiam o pecado, mas poucos cristãos odeiam o mundo. Tiago 4,4 diz: não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, muito cuidado. Se você é muito amigo do mundo, lembre-se que você vai ser um inimigo de Deus. Para Deus, o mundanismo é pior que o pecado. Uma coisa séria. Antes estávamos no Egito, no mundo. Através do Mar Vermelho, passamos pelo sepultamento das águas e ressurreição. Passamos do mundo ao deserto. O deserto, pelo lado negativo, é um lugar de peregrinação, né? O povo de Israel passou 40 anos para sofrer provações, transformação. Mas, pelo lado positivo, o deserto significa um reino de separação do mundo para o deserto. E o objetivo de Deus era que os filhos de Israel celebrassem uma festa para ele, né? Desfrutassem dele no deserto. Aí a praga pior que teve, na 10ª praga, que foi a matança dos primogênitos, inclusive dos animais. Moisés negociou com o faraó por 12 vezes. Deus foi paciente com o faraó. Por um lado, Deus endureceu o coração de faraó. Por outro, o sustentou nessa empreitada. Deus não queria perder a oportunidade de tornar
conhecido o seu nome e poder anunciar o seu poder por toda a terra. Então, enquanto os anjos matavam os primogênitos dos egípcios, Deus preservava os primogênitos de Israel e seus animais em paz e tranquilidade. Após Faraó ser subjugado pela matança dos primogênitos, Deus ainda fez que Israel tomasse dos egípcios o seu ouro, a sua prata e as vestes para a jornada pelo deserto. Ou seja, ainda pegaram o que puderam dos egípcios para a jornada no deserto. O primogênito representava aquele que era o filho mais forte, o mais amado. Depois que os filhos de Israel deixaram o Egito, Faraó se arrependeu e os perseguiu com carros. Tudo acontecendo sob a soberania de Deus, não se esqueçam. Só após as forças egípcias perseguindo os israelitas, adentrando o Mar Vermelho, que tinha sido aberto, aí as tropas foram sepultadas no Mar Vermelho, que se fechou sobre elas. Aí o Senhor terminou o seu tratamento com Faraó. Aí Faraó não tinha mais utilidade para o Senhor. Ainda hoje, não é fácil para Deus livrar o seu povo da mão de Satanás e do mundo. Faraó e os egípcios foram submetidos a tal ponto que eles expulsaram os filhos de Israel do Egito. Não queremos mais vocês estão causando muitos problemas para nós. Não podiam mais tolerá-los. Por serem expulsos do Egito, eles foram saindo muito rapidamente, não tiveram tempo de levar comida levedada, pão normal. O levedo tipifica pecado e corrupção na Bíblia. Então, embora trabalhemos no mundo, não trabalhamos para o mundo. Que o nosso trabalho, seja significativo para o Senhor. A gente precisa apresentar o que a gente ganha para o Senhor, e não reter para nós mesmos apenas. Os filhos de Israel saíram do Egito com suas mulheres, todos os seus filhos, seus rebanhos, suas manadas. O número do povo era de cerca de 2 milhões. Então, por 430 anos, o povo de Israel, o povo de Deus, o povo de Israel, esteve numa terra estranha, que não era a de Israel. E por 400 anos sofreu perseguição. O êxodo, a saída de Israel, significa o término desse período. Deus guiou o povo pelo caminho do deserto. Foi contrário ao que poderíamos esperar, ou que seria natural que esperássemos. Ao invés de tomar o caminho mais curto, o povo de Israel tomou, ao contrário, um caminho sinuoso. O Senhor foi adiante dos filhos de Israel de dia numa coluna de nuvem para refrescá-los, e de noite numa coluna de fogo para iluminar o caminho. Se essa coluna parasse, o povo parava. Se essa coluna andasse, o povo andava. O deserto, para ser atravessado até a Terra Prometida, tinha uma extensão de 200 quilômetros apenas. A previsão, bem tranquila, de chegar lá seria de 40 dias, 5 quilômetros por dia. Mas eles levaram 40 anos. Por quê? Eles murmuraram contra Deus e contra Moisés. E então o Senhor fez que eles andassem em círculos. Deus abomina a murmuração, ama um coração grato. Lembre-se bem disso. Deus abomina as reclamações, a murmuração, mas ama um coração de gratidão. Através desses desvios, desses círculos, hoje nós também podemos andar por esses círculos, nós somos ajudados, nós somos equipados, nós somos educados, nós somos treinados e disciplinados. Não se esqueçam que o povo de Israel não perdeu a sandália, não perdeu roupa do corpo nesses 40 anos. O Senhor cuidou de todas as coisas, do que comer, do que beber, das suas roupas. Essa é a razão para que Deus não nos guie por caminhos retos, para nos transformar. O êxodo do Egito significa ressurreição, particularmente vista na travessia do Mar Vermelho. Sem ressurreição, é impossível o povo de Deus sair do mundo. Faraó foi uma ajuda para os filhos de Israel em 3 aspectos da salvação de Deus. A Páscoa, quando então o anjo da morte passou para matar os primogênitos do Egito, mas não atingiu as casas dos hebreus. O êxodo do Egito, a saída do Egito, e o batismo integral, o batismo nas águas. Moisés, em Êxodo 14:16, ele levanta a sua vara e, ao estender a sua mão sobre o Mar Vermelho, o mar se divide, se abre. E o povo passa pelo meio do Mar Vermelho em seco. Essa travessia durou uma noite.
O anjo de Deus, que era o próprio Deus triuno, protege os filhos de Israel contra o exército dos egípcios, pela coluna de nuvem que estava atrás nessa ocasião, e confundia lá o exército dos egípcios. Faraó e seu exército perseguiram os filhos de Israel até o meio do Mar Vermelho. O povo já tinha atravessado e eles estavam no meio do Mar Vermelho. Mas aí o Senhor derrota Faraó e o seu exército. Confusos, incapazes de mover os seus carros que estavam atolados, os egípcios pereceram quando a água voltou ao seu leito normal. Eles foram afogados e sepultados no Mar Vermelho. Significa o quê? Que Satanás e o mundo são sepultados pelas águas do batismo. Quando nós somos batizados, nós damos uma declaração para a igreja, para os irmãos e para o mundo e para Satanás que nós pertencemos ao Senhor, né? Que eles são derrotados. Nessa ocasião, então, o Faraó se torna inútil para Deus. A salvação plena de Deus, representada pela Páscoa, né? Onde os filhos de Israel foram salvos do justo julgamento de Deus sobre os primogênitos do Egito, pelo êxodo e travessia do Mar Vermelho, quando eles foram libertos da tirania de Faraó. Em Coríntios 10, 1 Coríntios 10, 1, 2, a travessia do Mar Vermelho lembra um tipo de batismo. Então, no mesmo princípio, hoje, né, através do batismo, nós somos salvos do mundo e do poder das trevas. Fomos batizados, mas não por uma denominação, não por uma agremiação, não por um grupo de pessoas, mas nós somos batizados em Cristo, para dentro do nome do Pai, do Filho e do Espírito. O mar tipifica a morte de Cristo. Na morte de Cristo, nós somos sepultados e eliminados também juntamente com Cristo. A morte de Cristo trata pelo lado negativo das coisas pelo lado negativo, e o Espírito trata das coisas pelo lado positivo. O batismo requer fé. Hebreus 11, 29 diz que pela fé atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo, morreram todos. O objetivo da salvação de Deus é a edificação do seu lugar, da sua habitação, né, para estabelecer o seu reino. Então, o objetivo da salvação de Deus é a edificação de uma habitação para Deus, para ter o seu reino. O batismo conduz à vida da igreja. Em primeiro lugar, essa vida da igreja foi representada pelo tabernáculo, nessa época de Moisés, que era móvel, foi construído perto do Monte Sinai, cerca de 1 ano após o êxodo do Egito, Êxodo 42. Depois veio o templo, que era fixo, séculos mais tarde, erigido no Monte Sião por Salomão, filho de Davi. Então, o tabernáculo e o templo representam a mesma coisa e tipificam hoje a igreja. Êxodo 15, 22, 23 diz que fez Moisés partir de Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto. Durante esses 3 dias não havia água de maneira alguma. No reino de ressurreição, eles estavam espiritualmente experimentando a ressurreição, não existe água natural. Então Deus guiou o povo até Mara. Mara significa amargo. O povo foi lá, tentou beber a água e viu, é amarga, não dá para beber. Murmurou contra Moisés, dizendo, o que nós vamos beber? Da mesma maneira, nós também murmuramos e nos queixamos das situações amargas por que passamos. Murmuramos e murmuramos. Moisés clamou ao Senhor, orou ao Senhor. Em resposta, o Senhor lhe mostra uma árvore e fala, Moisés, atira essa árvore nas águas. E estas se tornaram doces. 1 Pedro 2,24 revela que essa árvore tipifica a cruz de Cristo. A cruz de Cristo é purificadora. Sara a nossa situação amarga, também nos cura. Quando nós somos levados à cruz, o nosso velho homem é levado à cruz, nós saímos de lá em ressurreição, em transformação, um novo homem. Após os filhos de Israel cruzarem o Mar Vermelho, a coluna os guiou a Mara e depois a Elim. O que significa Elim? Poderosos, fortes. Então eles não estavam viajando segundo a lógica do homem, mas de uma maneira divina. Ao invés de se dirigirem ao norte, a caminho da Boa Terra, Canaã, foram para o sul. Estavam descendo para o sul.
caminho do Senhor é diferente do nosso, muitas vezes. A experiência de Israel em Elim é um quadro da vida em ressurreição. Vem após a experiência de cruz em Mara. Após a cruz, então, podemos experimentar de baixo para cima uma ascensão em ressurreição. Em Elim, há 12 fontes de água e 70 palmeiras. As fontes fluem para baixo e as palmeiras crescem para cima. É um quadro da vida de ressurreição espiritual. Fluindo de Deus para dentro de nós, água viva, e crescendo do nosso interior. As fontes simbolizam Deus como água fluindo para dentro do seu povo escolhido. Esses números 12, 70, né? Na Bíblia temos que 3 representam o Deus triuno e 4 a criatura. Ou seja, 3 mais 4 é 7. Deus adicionado ao homem. Já 12 é 3 vezes 4, ou seja, Deus mesclado com o homem. É mais do que 7. Para lutar pelo Senhor, não basta apenas comer o cordeiro pascal e as ervas amargas, o pão asmo, a Páscoa. Também precisamos experimentar a cruz em Mara e a ressurreição em Elim. Não devemos ficar apenas na experiência de cruz, transformando o amargor em doçura, Mara, né? Mas avançar para a experiência de ressurreição, com as riquezas e a vitória da vida divina em Elim, a vitória em ressurreição. Aí aparece o maná. O comer do maná indica que o povo de Deus começou a ter a sua natureza transformada de dentro para fora com um alimento espiritual. Ninguém consegue saber, ninguém define a composição do maná. O maná veio do céu, Êxodo 16:4. Era uma comida diferente de toda a comida da terra. Pelo comer uma comida celestial, tornamo-nos um povo celestial. É preciso, é necessário uma mudança interior, subjetiva, de dentro para fora, uma mudança de vida e natureza. E Deus faz isso através da dieta, do maná, através da palavra. A intenção de Deus na sua salvação é trabalhar-se dentro de nós e mudar a nossa constituição. Constituição de um homem caído para uma constituição de um homem celestial. Os filhos de Israel se alimentaram de maná no deserto por 40 anos. Não passaram fome, não. Entretanto, o povo de Israel reclamou no deserto pela falta da comida do Egito, tinham saudades da comida do Egito, e aí Deus envia codornizes para eles, para comer carne, porque eles reclamaram, né? Por 2 vezes. A primeira Deus não se incomodou tanto, na segunda Deus ficou irado. Então, se continuarmos a ter desejos carnais, coisas mundanas, após sermos salvos, Deus pode até nos dar essas coisas, nos dá-las. Mas, apesar de Deus lhe dar o que você deseja, você pode experimentar o descontentamento, a ira de Deus, o que não é uma boa coisa. Então, o que você desejou pode se tornar em aborrecimento. O fato de o Senhor dar para você o que você deseja não significa que Ele aprova o que está fazendo. O maná é uma comida que a nossa carne, que o povo de Israel não gostava. Resulta na reconstituição e transformação do povo escolhido de Deus. A vida de Deus regula a nossa vida, restringe a nossa vida. Para juntar o maná, o povo tinha que levantar cedo e colher esse maná antes do sol esquentar, senão estragava. Se deixasse o maná para o dia seguinte, colhesse mais do que devia, dava bicho e cheirava mal. Em Êxodo 16:16, há uma ordenação do Senhor: colhei disso aí, do maná, cada um, segundo o que puder comer. Não adianta comer demais também, não, da palavra, inclusive. Um homer dava 1,76 litros por cabeça, segundo o número de pessoas na casa. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. No 6º dia, deveriam juntar o conteúdo de maná em dobro, 2 homens para cada um, porque eles não deveriam colher no sábado, deveriam guardar o sábado para o Senhor, que era o que era feito na época. A dieta egípcia significa todas as coisas que desejamos para nos dar satisfação, na maioria das vezes momentânea. São os suprimentos do mundo. Deus deu ao povo somente maná, ou seja, nada além de Cristo. Maná é uma figura de Cristo. Cristo é a única comida que não perece, que permanece para a vida eterna.
Durante os anos no deserto, os filhos de Israel nada fizeram, exceto comer maná e cuidar do tabernáculo. Eles não produziram nada, não plantaram nada. Deus só quer que comamos de Cristo e cuidemos da igreja, sua habitação. Precisamos trabalhar? Precisamos trabalhar. Precisamos ganhar o nosso sustento, o sustento da família. Mas precisamos consagrar tudo que nós ganhamos para Cristo, para Deus. E precisamos cuidar dos irmãos. Precisamos cuidar do corpo de Cristo, da igreja. O povo de Israel reclamou por diversas vezes pela falta de água, da comida, do saudosismo do Egito. Mas essas reclamações, na verdade, não eram contra Moisés, mas sim contra o próprio Deus. A nossa carne é exposta pela falta de Cristo. O maná foi para tratar a carne dos israelitas. Como quando temos falta de Cristo, falta do alimento celestial, sentimos fome novamente e aí reaparece a carne e a concupiscência. A carne é a nossa alma e nosso corpo não salvos, não tratados. É o nosso pecado, a natureza pecaminosa que ainda existe em nós e nos faz ainda pecar mesmo sendo salvos. Isso acontecerá até termos um corpo glorificado, até o Senhor voltar. A experiência do maná, a experiência da palavra, de você ler e comer da palavra, é diária e contínua. Precisamos comer Cristo todos os dias. João 6 diz, o Senhor Jesus disse ser Ele o verdadeiro maná, enviado do céu por Deus Pai, para ser o alimento de seu povo escolhido. Então, Cristo é o verdadeiro alimento, Cristo é o que representou o maná na época do povo de Israel no deserto. Como o maná é um mistério, Cristo também é um mistério que vem se revelar a nós pouco a pouco, à medida que nós crescemos no Senhor. Que possamos nos alimentar da palavra, que é o próprio Cristo, todos os dias, para termos uma vida espiritual saudável, para sermos transformados de dentro para fora, para sermos conformados a Cristo. Espero que vocês tenham sim, gostado desse segmento da palavra. Nós ainda vamos continuar mais um vídeo sobre Moisés. E não se esqueçam, se vocês ainda não se inscreveram, aqui embaixo está inscrever-se no canal, para vocês terem acesso a todos os vídeos que já foram elaborados e os que virão. Que todos tenhamos uma excelente e abençoada semana. Amém.